Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de Excel, um guia prático para o professor. Nesse curso a gente vai tentar verificar algumas ferramentas do Excel para ajudar em nossa prática docente e maneiras de simplificar a forma de fazer o fechamento de notas, transpor isso para o nosso próprio sistema. Então eu começo, pessoal, aqui abrindo o NSA, onde eu vou extrair uma lista de alunos, tá? Para poder fazer algumas demonstrações para vocês, tá? Então eu vou vir aqui em alunos, em seguida eu venho na opção de listas, tá? E aí eu vou escolher uma turma minha aqui, tá? Para poder, para a gente poder trabalhar o módulo 1 desse curso, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma turma de serviços jurídicos. Então eu pesquiso aqui a turma, buscar e vou gerar um documento de Excel, tá bom? Vou clicar aqui para gerar, ele vai pedir para a gente salvar, vou colocar aqui o nome de serviços jurídicos e aí eu vou abrir assim que ele fizer a exportação. E vou mostrar para vocês alguns recursos interessantes que são basicamente alguns recursos que eu utilizo nas do professor e pode auxiliar vocês aí também no decorrer do semestre letivo. Então, a primeira coisa aqui é verificar o seguinte, tá? Quando a gente exporta uma lista do NSA, não há necessidade de a gente manter esse cabeçalho aqui. Então, o que geralmente eu faço é selecionar ele e aí eu vou clicar na opção de excluir, tá bom? E aí ele vai ficar para a gente só o número, o RM, o nome e eventualmente o grupo, tá? Eu vou excluir essa coluna de grupo, porque eu vou mostrar aqui hoje não há necessidade. Então, para a gente fazer exclusão de células, eu posso selecionar elas com o mouse, certo? Posso selecionar todas elas com o mouse, ou eu posso simplesmente clicar aqui, né, na letra daquele grupo e excluí-la manualmente. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro módulo? Eu quero mostrar que nós podemos fazer um controle de frequências das aulas dadas através do próprio Excel. Geralmente eu faço isso, afinal de contas não são em todas as salas que nós temos computadores, não são em todas as salas que a gente consegue fazer o NSA ao vivo de a cores. Então é interessante que se tenha uma planilha, né, o próprio professor ter essa planilha para poder controlar a frequência dos alunos, tá? Então aqui eu vou mostrar o primeiro recurso muito simples para vocês, que é o recurso de mescla de células, tá? Para quem não conhece, o Excel ele trabalha com elementos chamados de células, que são cada espacinho que eu tenho desse daqui é conhecido como uma célula. Então, esse quadradinho aqui, esse retângulo que eu cliquei em cima, vocês reparam que ele está com a borda verde, é a minha célula D, né, porque ele está na coluna D, 1, porque está na linha 1. Então, a célula D1 ela tem uma funcionalidade específica. Tá? Um recurso interessante que a gente pode fazer, principalmente para professores que dão aulas duplas, né, que a gente chama de dobradinha, a gente pode fazer uma opção aqui de mesclagem, tá? Célula D e célula E, para o Excel são duas coisas distintas, mas aqui eu posso selecionar elas duas e clicar nessa opção aqui de mesclar e centralizar, tá? Por que isso? Porque vamos supor que eu estou registrando a aula de hoje, tá? Então vou colocar aqui, ó, 8 do 8, tá? Ele entende que é 8 de agosto, tá? E aí eu deixo esses dois espaços aqui para registrar as frequências dos alunos. Por exemplo, a gente dá duas aulas dobradinhas, então geralmente a gente faz duas chamadas, enfim, dá para registrar dessa maneira. Tá bom? O que mais que eu quero mostrar para vocês, especificamente aqui? Tá? O Excel ele é muito prático em termos de
nós não precisarmos ficar repetindo as coisas a todo momento. Então, se eu já mesclei essas células aqui, as células D e E, se eu der um Ctrl C, né, para copiar, e aqui do lado, né, selecionando as duas, eu der um Ctrl V, ele já faz o processo automático para a gente. Então, vou até refazer. Ó. Eu seleciono aqui a data, certo? E depois eu venho nas células FG, afinal de contas aqui eu estou usando duas células, eu vou usar duas células aqui também. Dou um Ctrl V. Tá? Supondo que eu dê 2 aulas por semana, a próxima semana, né, depois do dia 8, vai ser dia 15 de agosto. Então eu vou mudar aqui para o dia 15. Tá? Outra coisa interessante que é conveniente da gente comentar nesse curso é que, como eu falei agora há pouco, o Excel ele é muito prático. Tá? Então ele visa simplificar todas as suas necessidades. Então, se eu quiser fazer essa lista daqui até para o final do semestre, eu vou selecionar essas 4 células aqui, ó, tá? E eu vou clicar nesse botãozinho aqui, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor, tá? Nesse íconezinho verde, se eu clicar nele, né, reparem que o meu mouse ele muda o cursor. Aqui eu tenho uma cruz branca, quando eu passo perto desse ícone, ele fica uma cruz preta. Então, se eu clicar com essa cruz preta aqui e vier puxando aqui para o lado, ó, reparem, ele criou um conjunto de aulas automaticamente. Tá? Eu precisei digitar só os 2 primeiros. Mas vamos supor que eu quisesse fazer para o semestre todo, era só vir arrastando aqui. Tá? Então, esse é um recurso muito prático para a gente ter um controle de registro. Lembrando, pessoal, que eu estou propondo aqui para vocês uma maneira de você, professor, controlar o seu registro de frequência de aulas. Porque muitas vezes a gente faz pelo NSA e o aluno chega para nós e pergunta, professor, quantas faltas eu tenho? Se você fizer um documento como esse, você pode muito bem ter essa resposta à pronta entrega. Tá? Continuando, gente, eu vou propor o seguinte agora, né? Nós fizemos aqui uma organização de dados, né, para o bimestre inteiro, né, de 8 de agosto até 26 de setembro. Não é exatamente o bimestre, tá? Eu só queria exemplificar para vocês. Agora, reparem que a informação que eu recolhi do NSA, ela está em formato de tabela, que eu tenho como é que fala? Uma borda de tabela, e aqui eu não tenho. Então, se eventualmente você, professor, quiser imprimir isso aqui da maneira como se apresenta, ele não vai aparecer a informação toda, né? Quando você imprimir, você vai reparar que ele não vai estar com essa borda. Então, a gente vai fazer isso da seguinte maneira, tá? Eu vou selecionar aqui todo o intervalo que eu quero contornar, e eu vou vir aqui na opção, ó, de bordas e sombreamento. Então, clico na setinha e escolho todas as bordas. Tá? Reparem agora, quando eu der o comando de impressão, como a borda ficou mais visível aqui, né? Ela fica mais visível. Reparem também que o mês aqui, 5 de setembro, ele está muito largo, né, na impressão. Tá? Então, a gente pode ajustar isso daqui manualmente, ó, clicando na intersecção entre uma data e outra. Por exemplo, a minha intersecção aqui entre o dia 8 e o dia 15 é entre o E e o F. Então, se eu quiser deixar mais largo o dia 8, eu puxo ele para a direita aqui. Ó. Se eu quiser deixar o F mais largo, eu posso puxar aqui para a esquerda. Enfim. Tá? Se eu quiser que eles fiquem distribuídos de maneira igual, eu clico 2 vezes aqui no meio. Tá? No caso aqui, ele já está distribuído de forma igual. Tá? O que é legal também da gente fazer aqui? Por que eu criei essa tabela? Porque a partir do momento que você definiu aqui as datas, tá? Você pode passar a controlar a sua frequência dos seus alunos a partir dela. Tá? Então, eu costumo estabelecer o seguinte, quando eu faço chamada, eu coloco um P para quem está presente e deixo em branco quem não veio. Tá?
Então, vou simular aqui que eu estou fazendo uma chamada. Então, vou colocar presença para uns, falta para outros, para a gente conseguir mostrar os recursos que a gente tem dentro do programa. Tá? Então, vou colocar aqui algumas coisas de forma aleatória. Vamos supor o seguinte, pode acontecer, né? Em determinado momento da minha chamada, eu reparo que todos os alunos vieram, ou é uma avaliação e eu sei que todos os alunos estão presentes. Eu não preciso ficar digitando P, 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 P. Eu posso pegar um deles e usar aquele mesmo cursor que faz a gente criar o calendário, ele serve para repetir alguma coisa que está repetir alguma letra, algum número que você queira por várias células. Então aqui, ó, eu coloquei que todo mundo a partir aqui dessa aluna está presente, então eu só arrastei para baixo. É uma opção também para você, quando fizer sua chamada, né, vamos colocar aqui, ó, eu vou preencher todo mundo com a letra P. E aí, quando você fizer a chamada, você vai apagando. Então, por exemplo, eu vou chamando os alunos, quando o aluno não responder, eu tiro a presença dele, ó. Tire a presença dele. Então, são formas aí, são ideias de vocês utilizarem o Excel na sala de aula. Tá? Enfim, isso aqui a gente vai preencher durante o bimestre inteiro, né? Por exemplo. Mas se esse aluno quiser saber a quantidade de faltas dele, e aí a gente vai usar, então, um recurso aqui interessante do programa. Eu vou chamar aqui uma nova tabela, né, chamada de total. Eu vou criar uma nova tabela chamada de total. Vou fazer o mesmo processo anterior que eu fiz, o contorno. E aí, o que vai ser o total? Vamos até nomear aqui total de faltas. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Tá? O total de faltas, ele vai mostrar para nós quantas faltas o aluno teve aí durante o bimestre, ou enfim, a maneira como você preferir controlar. Tá? Para isso, nós precisamos usar as funções do Excel. Tá? Então, de uma maneira muito sucinta, para a gente não passar uma informação muito complicada de início, o Excel tem algumas fórmulas prontas. A gente só precisa colocá-las de maneira correta que ele faz o cálculo para a gente. Então, na nossa ideia aqui, toda vez que o aluno aparecer em branco, ele tem que receber uma falta. Tá? Então, para isso, eu vou usar uma fórmula chamada de contar vazio. Tá? O que significa isso? Toda vez que o Excel perceber que aquela célula está vazia, ele vai dar falta para esse aluno. Tá? Ele vai dar falta para esse aluno. Então, aqui eu vou usar, né? Eu sempre começo as fórmulas dentro do Excel com o sinal de igual. Tá? E aí eu vou digitar aqui, ó, contar. Ele já aparece uma sugestão para nós. Tá? Então, contar vazio. O que eu vou fazer com esse contar vazio? Vou clicar 2 vezes. E aí, ele vai pedir o que ele quer contar. O que o Excel quer contar? Que números você quer contar? E aí eu vou indicar aqui, ó, as duas células. É só eu clicar e arrastar aqui assim, tá? Ele está colocando aqui, ó, contar vazio de D2 até E2. Tá? Se eu fechar o parênteses aqui, né, ó, e der um Enter, ele mostra aqui que o aluno tem 0 faltas. Então, a aluna número 1 aqui, ela teria 0 faltas. Se eventualmente eu errei, não, ela faltou mesmo, aí eu tirar aqui, ó, vocês vão reparar que ali aumenta para 1. Bom, ok, isso aqui que eu estou fazendo está valendo apenas para o aluno 1, certo? E está valendo somente nesse período de aulas aqui, ó, tá? No período de 8 de agosto. Na próxima semana, quando você atualizar essa tabela de novo, vamos supor que na próxima semana ela veio numa aula e na outra ela foi embora. Se sentiu mal, foi embora, enfim. Tá?
reparem que continua marcando 0. Então, meu sistema está errado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar esse parâmetro aqui que eu tinha colocado. Aí eu vou apagar esse parâmetro. Tá? E agora eu vou selecionar esses 3 aqui. Ó. Aliás, tem que selecionar esses 4, né? Que são as 4 aulas. Então, agora sim, está mostrando uma falta. Toda semana eu vou ter que mudar esse parâmetro? Isso é uma escolha sua, tá? Porque você poderia, ao invés de colocar semana a semana, você poderia fazer o conjunto todo. Tá? Como é uma tabela sua, você poderia colocar o conjunto todo. Aí o que está acontecendo aqui? Está marcando 13 faltas para os alunos, para essa aluna. Então, minha sugestão é que você comece todas as semanas, todas as aulas com o P. Está com 0 faltas. Se essa aluna faltou naquela aula específica, você vai tirar o P. Tá? Isso aí é sugestão do uso do Excel. Tá bom? Isso vai muito de cada pessoa, cada professor. A mesma coisa, né? Como é que você deve estar pensando assim, bom, eu vou ter muito trabalho se eu tiver que fazer isso para 35 alunos em cada turma. Lembrem, né? O Excel ele é prático. Tudo que você faz uma vez, você pode replicar. Tá? Então, vamos supor aqui, eu quero fazer para as outras turmas. Então, aliás, para os outros alunos. Não esqueçam que a gente tem esse recurso aqui da setinha, da cruzinha preta, que permite a gente arrastar tudo para baixo. Aqui, ó. Então, eu vou arrastar até o final do tabelado. Obviamente, ele vai mostrar que todo mundo tem uma quantidade enorme de faltas. E aí a gente vai regulando isso conforme as aulas forem dadas. Tá? Lembrando que isso é uma planilha que só você, professor, vai ter acesso. Então é bom não ficar divulgando o número de faltas toda a aula. Se o aluno eventualmente perguntar, você fala, você tem 2 faltas e foi no período tanto. Ok? Aí surge aquela pergunta, ok, tá muito legal, mas eu vou ter que fazer isso para minhas 12, 10, 14 turmas? Parcialmente sim, tá? Porque você pode muito bem usar um recurso, né? Como eu falei, o Excel ele é muito prático. Então vamos supor aqui, eu vou fazer agora para uma outra turma. Eu vou pegar aqui a turma de Química, eu quero fazer o mesmo procedimento. Eu não preciso, gente, eu não preciso fazer todas as fórmulas de novo. Tá? Eu posso simplesmente fazer o quê? Ó? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu pego as colunas do número, do RM e do nome, ó. Dou um Ctrl C, né? Venho aqui na tabela de serviços jurídicos e colo aqui por cima, ó. Só dá um Ctrl V. Dei um Ctrl V. E tem um aluno a mais, então aí sim, aqui eu vou precisar puxar essa fórmula mais uma casinha aqui. E aqui na hora de salvar, eu vou pôr salvar como, certo? Eu vou pôr um outro nome. Eu vou pôr química. E vou salvar por cima daquilo que eu importei no próprio NSA. Obviamente está aberto, eu não vou conseguir mexer aqui. Deixa eu fechar. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, química. Ele vai falar para substituir. Ok. Parece muito difícil, parece muito complicado, mas à medida com que a gente for trabalhando, isso se torna uma rotina prática para nós. Tá? Então, o principal ponto é exercitar, é fazer. Não pense isso como algo dificultoso. Pense que é algo que, num primeiro momento, dá trabalho. Mas no final do bimestre, do semestre, a gente vai ver isso nos próximos módulos, isso ajuda demais na hora de passar as notas. Tá? Então, o controle que eventualmente você faz hoje no papel, tente passar para o Excel, que já vai ajudar em muito na sua prática docente. Por hoje é só, muito obrigado a todos e até o próximo módulo.